você trouxe a sua Bíblia, abra ela em Juízes, no capítulo 6. Vamos meditar aqui rapidamente a respeito de algo que aconteceu com Gideão. Parece que só acontece na vida do Gideão, né? Na nossa gente não acontece esse tipo de coisa. 6:11 diz assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então um anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Se alguém chega falando isso para você, te elogiando, o que você já faz? O que você está querendo? É ou não é? Se o filho elogia você: ai, mamãezinha linda, papaizinho do meu coração, você fala: ih, vem coisa. Fala assim: ih, vem coisa. Bem desse jeito mesmo. Mas o Senhor declara isso para Gideão. E Gideão, 13: ah, Senhor. Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem: não foi o Senhor quem nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fosse um só homem. Pode fechar sua Bíblia aí. Gente, essa frase aqui do Gideão: ah, Senhor, aonde o Senhor estava? Se o Senhor estivesse conosco, por que aconteceu tudo isso? Você já ouviu alguém dizer isso? Ah, se Deus fosse comigo, se Deus de fato existisse, essas coisas não aconteceriam, esse mal não me sucederia. Onde é que está Deus? Na verdade, essa é uma frase típica de quem não consegue compreender o trabalhar do Senhor, o agir do Senhor. Não é? Quando nós não entendemos, assim como Jó, né? Minha boca dizia daquilo que eu não entendia. E muitas vezes nós também nos vemos nessa mesma situação. O que muitos de nós, por vezes, temos dificuldade de entender é que Deus não causa as coisas más. Conta aí, fala assim: Deus não causa as coisas más. Muito pelo contrário, o que o Senhor deseja? O que o Senhor deseja? Ele deseja nos capacitar com autoridade, com poder e com instrução para lidar com esse mal. Nós muitas vezes ficamos parados querendo que Deus faça tudo. É ou não é? Deus, mas o Senhor não vai fazer nada? Quem já fez esse tipo de pergunta para Deus? Só sacoalha a mão assim. Eu e meia dúzia, tá bom. Certo. Deus está, fala assim para quem está, assim, Deus está vendo, viu, crente? Desse jeito. Só que cabe a nós aprender as ferramentas que Deus nos deu. Entenda que o anjo se aproxima de Gideão e fala o quê? Varão valente, varão valoroso. Ele fala assim: quem? Eu? E não é muitas vezes assim que a gente se enxerga. Deus nos chama do quê? De pessoas valorosas, de pessoas bem-aventuradas. O Senhor fala: Deus está com você. E a gente: e? O que tem a ver isso? Né? O que o Senhor está querendo com um negócio desse? Gideão teve uma estratégia. Ele estava malhando trigo no lugar de se pisar nas uvas. Ele naquele momento, ele teve uma estratégia. Por quê? Porque vinham os midianitas e eles plantavam o trigo, e na época da colheita eles colhiam, e aí vinham os midianitas e roubavam tudo. Então antes que os midianitas viessem, ele pegou o trigo, ele levou para um outro lugar, não no lugar de malhar trigo, e ele estava lá então fazendo isso, mas espiando, tendo certeza que nenhum midianita ia surgir, para que não roubasse mais uma vez. Muitas vezes, vamos lá, lembra daquela passagem de Jesus, naquela tempestade básica? E Jesus estava no maior ronco no barco. Quem já enfrentou uma tempestade dessa? Sim. E Jesus não está nem aí para a gente ora e fala assim: Jesus, o Senhor não vai vir no meu socorro? A gente parece que até escuta Jesus roncar, não é?
Porque você fala assim, cadê a movimentação? Jesus está vendo que o barco está indo quase a pique, a situação é vento contrário para tudo quanto é lado. Eu sei que Jesus está na minha vida, mas Cristo de Deus, o Senhor não vai fazer nada. Não existem situações assim. E aí os discípulos vão lá, acordam Jesus. Jesus fala assim, aquieta-te mar, aquieta-te vento, e se faz bonança. Foi ou não foi? E os discípulos pasmados olham para ele e falam assim, quem é esse que até o mar lhe obedece? E Jesus faz uma pergunta para eles, por que vocês estão com medo? Ainda não tendes fé? E é a mesma coisa na questão aqui do Gideão. Seria natural a gente acordar, quem sabe resolver o problema, é ou não é? Quando a criança está em casa, e aí deu ruim com alguma coisa, quem que ela grita? Olá, grita a mãe. Não seria normal os discípulos gritarem quem? O Filho de Deus, afinal de contas, se alguém podia fazer alguma coisa, era Deus, era Jesus, não era? Era ou não era, gente? Acontece que Deus não quer que a gente seja eternas crianças espirituais. As batalhas espirituais que nós enfrentamos é para quê? Para nos dar músculos espirituais. A gente vai na academia para quê? Para ter músculo. E como é que a gente malha? Só olhando os outros malhar. Não, tem que pegar o peso, tem toda aquela coisa lá que alguns gostam de fazer. Não vou falar que ninguém gosta, alguns gostam de fazer. Então as tempestades, as adversidades, elas vêm na nossa vida para quê? Para nos dar músculos espirituais, para nos fazer crescer em fé. Tudo que nós precisamos fazer é descobrir quais são as ferramentas que nós possuímos. Tem gente que acha que precisa receber ferramenta de Deus. Vou te dizer uma coisa, Deus preparou o nosso enxoval quando a gente foi para nascer e não teve falta de nada. Amém? Olha aí para quem está perto de você e fala assim, Deus te mandou com tudo aquilo que você precisa. Lembra quando aquela mulher viúva procura o profeta Eliseu, e aí ele pergunta para ela, o que você tem em casa? Ela falou, nada, só uma botijinha de azeite. Ela falou assim, então vai lá, pega todas as vasilhas vazias com os seus vizinhos, arruma quantas você puder, fecha a sua porta. Por quê? Porque o milagre está dentro de casa. Põe a mão aí dentro do põe a mão no seu peito e fala assim, o milagre está dentro de mim. A nossa maior dificuldade é nos enxergar como as pessoas a quem Deus deseja usar. Deus não quer fazer as coisas por nós, Deus quer fazer as coisas através de nós. Deus pode fazer tudo sozinho? Claro que pode, Ele fez tudo sozinho, Ele fez o mundo inteiro sozinho. Deus precisa de mim, de você? Não. Mas Ele nos coloca como parceiros dEle. Para quê? Para agirmos. A gente sabe que não é por nós, porque ali quando Deus fala com Gideão, o anjo fala com Gideão, 22 mil homens aparecem. E Deus fala para ele, não, é muita gente, Gideão, você vai acabar falando que foi esse tanto de gente aí que libertou vocês aí da mão de Midian. Aí mandou os medrosos voltar para casa, de 22 ficou 10 mil. Gideão já apertou, falou, ai meu Deus, como é que vai ser o negócio? Já com 10 mil, 12 mil voltaram embora. E aí Deus ainda falou para ele assim, tem muita gente, Gideão, conta aí para quem está perto de você, tem muita gente. E Deus manda ele descer no riacho lá e falou assim, viu, põe esse povo para beber água. Quem bebia água como um cão, botava do lado. Quem erguia a água e ficava espiando, botava do outro. Ele falou assim, então, quanto que deu? Para cá deu 9.700 e para lá deu 300. Ótimo, Gideão, é que esses 300 que você vai, ele, oi, morreu. Então nós precisamos o quê? Buscar a estratégia. Para aquela mulher viúva foram vasos vazios, para Davi foi uma funda e 5 pedras do riacho. Para o Moisés foi um cajado fez com que ele abrisse o mar vermelho. Para Joquebede foi colocar o seu filho num cesto e lançá-lo sobre as águas. Para Josué foi dar 7 voltas em volta de Jericó, como se isso fizesse qualquer sentido, e tocar a trombeta, não é, na última volta, e dar um grito. Cada um de nós tem uma estratégia para a guerra que está enfrentando. A gente só precisa o quê? Pedir ao Senhor, Senhor, qual é a estratégia para eu lidar com essa guerra?
Aonde está o instrumento? Qual é o instrumento que o Senhor já me deu? O que é que está dentro de mim que eu preciso ativar agora? Olha aí para quem está perto de você e fala assim: Deus não vai fazer por você, Ele vai fazer através de você. Porque Deus trabalha em parceria conosco. Deus podia livrar Israel das mãos dos midianitas, mas Ele preferiu usar um homem, mais 300 soldados, para mostrar: eu sou com esse povo. Deus não vai fazer no nosso lugar aquilo que a gente não faz. Por isso pode arregaçar a manga aí. Eu falo assim: eu tenho que lutar. Porque enquanto você ficar choramingando, o anjo vai estar do lado: ih, não é valoroso ainda não, ainda está lá no choramingo. Dá uma olhadinha de alto a baixo nessa pessoa que está perto de você, vê se ela está no varão valoroso ou se ela está no choramingo. Se ela estiver no choramingo, você pode chutar a canela dela e falar assim: desperta, crente, acorda aí, porque essa guerra é tua. A boa notícia é que cada guerra que chega até nós é que nós já estamos preparados para vencê-la. Porque o Senhor não nos dá nada que nós não tenhamos condições, que nós não tenhamos capacidade para lidar com isso. O Senhor está nos forjando, o Senhor está nos dando músculos espirituais, o Senhor está fazendo com que nós venhamos amadurecer, crescer e alcançar a terra para o Senhor. Os nossos olhos não estão no governo, os nossos olhos não estão no nosso patrão, no nosso emprego, no nosso salário, na nossa conta bancária. Os nossos olhos têm que estar no Senhor. Fala assim: para cada guerra há uma estratégia. Busque as suas estratégias em Deus. Só você sabe as guerras que você tem enfrentado, e as estratégias, as armas para você utilizá-la, para você vencer, estão dentro de você. Talvez a pergunta que você nunca fez a Deus é: qual é a arma de guerra aqui? Às vezes vai ser o levantar de madrugada e orar e jejuar. Às vezes vai ser o se calar, porque Josué também teve que fazer o povo, todos aqueles homens ficarem calados por 7 dias. Dá uma manjadinha aí se essa pessoa é de ficar calada perto de você ou de tagarelar a vida. Fala assim: vigia, crente, perde a bênção não. Fala: tinha um propósito, porque Josué mandou aquele povo ficar calado. Fale pouco, mas não murmure. A murmuração alimenta o trono de Satanás, e Deus habita no meio dos louvores. Aleluia. Se a guerra estiver difícil, cante louvores. A adoração atrai a presença de Deus, e o Senhor envia anjos em nosso favor. Amém? Nós vamos encher os céus da nossa cidade agora à noite com os nossos louvores, com a nossa adoração. Nós vamos declarar que nós cremos no Senhor, o nosso Deus. Mas eu quero te convidar a colocar a mão sobre o seu coração e pedir ao Senhor as estratégias dEle. Ele já te deu os instrumentos que você precisa para vencer as batalhas, para vencer as guerras que você tem. Para Ana, era entregar um filho que ela ainda não tinha, mas que ela pedia ao Senhor: Senhor, se tu me deres um filho, eu consagrarei todos os dias da sua vida. E o Senhor então deu a ela não apenas um filho, um profeta, e depois outros filhos mais. Senhor, nós somos gratos ao Senhor. O Senhor nos gerou e nós não temos falta de nada. O Senhor zela e cuida por cada um de nós, pelas nossas vidas. Senhor, o Senhor não deseja que nós venhamos permanecer como nós nos achegamos, mas o Senhor deseja nos forjar, nos lapidar, nos fazer flechas, ó Senhor, em sua aljava, pronto, Senhor, a sermos disparados para alcançarmos o alvo. É bem verdade, Senhor, que águas tranquilas não forjam bons marinheiros, Senhor, mas sim são as tempestades, são quando os vendavais batem forte contra a casa, Senhor, quando sobem os rios, que revelam onde a casa está firmada, se sobre a rocha ou se sobre a areia. Senhor, nós queremos estar firmados em Ti, a afincar, Senhor, as nossas raízes, aprofundar as nossas raízes, Senhor, depositando a nossa confiança, sabendo, Pai, que o Senhor tem velado, guardado as nossas vidas em cada uma das circunstâncias. Senhor, se precisamos de estratégias, se precisamos de instrumentos de guerra para enfrentarmos as batalhas, ó Senhor, Tu és aquele que adestra as nossas mãos, que aperfeiçoa as nossas mãos para as batalhas e os nossos dedos para as guerras, ó Senhor.
Traz a nossa memória, Espírito Santo. Dá-nos essas estratégias. Revela-nos, ó Senhor, como nós devemos nos mover neste tempo, diante da tempestade que está diante de nós, diante das situações e circunstâncias que estão diante de nós. Sabemos que o Senhor não vai fazer nada por nós, mas o Senhor vai fazer, ó Deus, através de nós. Sabemos que o Senhor Deus é conosco, e se o Senhor está conosco, nós declaramos que nós somos mais do que vencedores. Você pode declarar isso, erguendo as suas mãos aos céus e fazendo essa declaração: eu já sou mais do que vencedor. Eu não sou um vencedor simplesmente, eu sou mais do que vencedor. Eu já alcancei os lugares altos no Senhor, o meu Deus. Só a Ele eu me renderei, só a Ele eu prestarei culto, só a Ele o cântico dos meus lábios e a gratidão do meu coração.